Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniela Maracaípe, sou professora de História e hoje eu vou abordar com vocês a descoberta sobre Grécia Antiga. Então vamos lá. Como foi a formação da Grécia? A história da Grécia iniciou-se há cerca de 8 anos de Cristo com a formação dos primeiros povoados que dariam origem às grandes cidades gregas. Esses territórios organizavam-se em cidades independentes com um governo, lei, exército próprios, embora todos com a mesma língua, costume e religião. A essas cidades independentes chamamos de quê? De polis ou cidade-estado. E como seria essa periodização da história grega, né? Ela é formada por 5, né? Que é o período homérico, de 1100 a 800 a.C., um período que teriam sido criados os poemas Ilíadas e Toceias, atribuídos ao poeta Homero. O período arcaico, que é 800 a 500 a.C., caracterizado pela formação da cidade-estado grega e a polis, né? Período clássico, entre 5 e 4 a.C., um período no qual as cidades gregas atingiram seu apogeu cultural e consolidando a cidade-estado como uma forma de organização política. E qual seria o período pré-homérico? Né? É um período de povoamento da Grécia Antiga. E por último, seria um período helênico, que é a decadência das polis gregas caíram sob o domínio macedônio e posteriormente romano. Então vamos. Nesse próximo capítulo, a gente vai ver como é que era a formação desses polis, né? Que também era conhecido como cidade-estado. Polis corresponde a diversas cidades-estado que se formam no território grego entre o final do período homérico e o desenvolvimento do período árquico. A polis se constituiu em um modelo de cidade grega, tendo grande importância até o domínio romano. Apesar de que a polis não ter como a forma original a ilustração, a cidade ou a cidade-estado, ou outras tantas formas de representatividade para o denominar a urbanização. A polis foi um conjunto dos cidadãos e não uma configuração mediante dos estados jurídico civil. Porém, de modo geral, usamos a polis ou a polis para denominar a cidade de antiga Grécia, onde se configura o processo de vida urbana e suas instituições sociais. Vale aqui destacar que a polis também é compreendida como povos devidamente organizado, constituído por leis para reger a sociedade. Toda sua instituição era elaborada por seus cidadãos, lembrando que o conceito de cidadão não é o mesmo que conhecemos hoje, gente. E tantas outras civilizações era totalmente diferente. E como seriam as grandes polis da Grécia Antiga, né? A gente vai destacar algumas aqui. A história grega é compreendida em 5 períodos criados pelos historiadores, sendo o clássico, o momento do auge dos gregos. Nesse período houve grande desenvolvimento das polis, destacando-se qual? Atenas e Esparta, que a gente vai discutir ao decorrer desses slides. Os gregos legaram à humanidade uma série de contribuições significativas em áreas de conhecimento, como história, filosofia, literatura e teatro. A gente podemos observar uma imagem, né, que seria a Grécia Antiga. E como seria essa formação, né, continuando com o mesmo tópico, a formação dessa polis. Os elementos principais da polis era a Agrópolis, zona alta da cidade, onde se situavam os principais edifícios religiosos. Então, a gente podemos observar que sempre os edifícios religiosos ficavam em cima de uma montanha, né, onde era o momento sagrado lá. E o agora, que era uma praça pública, onde estavam os principais edifícios administrativos, de cultura e comércio. A gente também tem a zona rural, ou a terra cívica, ou os campos da cidade, e o necrópole, que seria o cemitério. E como é que seria a colonização dessa grega, né? Os gregos se expandiram-se para várias regiões do mar Mediterrâneo e do Mar Negro, fundando colônias. As razões que levaram a esse movimento de colonização foram a necessidade de produzir, né, terras férteis para a agricultura, a procura de matérias-primas, a procura de produtos para poder ser comercializados nos mercados, para vender também os produtos. Entre as colônias, novas cidades, a metrópole cidade-mãe, mantinham-se ligações comerciais, religiosas e culturais intensas, o que contribuiu para expandir a arte e a cultura grega.
E como seria, né, a primeira polis a ser discutida no momento é a polis de Esparta, né? Esparta foi uma das principais cidades-estados da Grécia Antiga, fundada pelos dórios, povos guerreiros e violentos na Península do Peloponeso, tornou-se uma sociedade militar. Essa sociedade era fortemente hierarquizada, que obedecia uma pirâmide hierárquica. Podemos observar a imagem ao seguir, que em cima ficavam os cidadãos, que eram 5%, que seriam espartano, homens, ricos, donos de terras e escravos, que controlavam a política e o exército de Esparta. Os periecos, que eram homens livres, comerciantes, artesãos naturais de outras polis e não possuíam direito em Esparta. Por último, eram os ilotas, né, que eram escravos que pertenciam aos estados espartanos e trabalhavam para sustentar a elite espartana. E como seria essa política de Esparta, né? A cidade de Esparta era governada por 2 reis, que é o diarquia, que representava os interesses da elite espartana. Além dos reis, outras 3 instituições que ajudavam, né, com o governo de Esparta, que era a Pela, que era composta por espartanos com mais de 30 anos e elegia os membros da Jerusa e do Eufrato. E quem pertencia a Jerusa era composta por espartanos com mais de 60 anos e possuíam o poder de criar leis. Os eforatos, composto por 5 éforos que possuíam o dever e a obrigação de fiscalizar as ações dos reis de Esparta. E como seria a educação de Esparta, gente? A educação era desenvolvida em Esparta e estava intimamente ligada ao caráter militar que a sociedade e o governo tomavam naquela época. Já ao nascer, a criança, né, era observada por um grupo de anciões. Caso ela não apresentasse alguma, né, deficiência, ele era criado, mas caso apresentasse, ele era lançado, né, no monte Tageto, né, lançado à morte. E se fosse considerado saudável, ele poderia ficar com sua mãe até completar 7 anos. Depois disso, passar a ficar sob a tutela do governo espartano, para assim receber, né, todo o conhecimento necessário à sua, né, trajetória militar. Entre os 7 e aos 12 anos, a criança recebia conhecimentos fundamentais para que conhecesse a organização, as tradições de seu povo. Depois disso, ele era dado início a um rigoroso treinamento militar, onde seria colocado em uma série de provocações e testes que deveriam aprimorar a habilidade, né, do jovem. Nessa fase, o aprendiz era solto em campo, onde deveria obter seu próprio sustento por meio de coleta, de caça de animais e, em alguns casos, por meio de furto. Nessa mesma época, né, os aprendizes eram colocados para realizar longas marchas e lutarem uns com os outros. Dessa maneira, aprendiam a combater, né? Além disso, havia uma grande preocupação em expor esses soldados a situações provocadoras, que tentasse sua resistência, né, e sua obediência ao seu superior. Cada vez que cumprisse uma determinada missão, esse soldado em treinamento era submetido a terríveis punições físicas. Né? Então, caso ele não cumprisse, ele recebia punições físicas. Quando chegasse aos 17 anos de idade, o soldado espartano era submetido a um importante teste final, que era conhecido como cripetina, funcionando como uma espécie de jogo de esconde-esconde, onde o soldado participante se escondia de dia em um campo para anoitecer sair à caça de muitos números de ilotas, que são escravos que pertencem à polis. Quem sobrevivesse a esse processo de seleção já estariam formados para entregar as fileiras do exército e teriam direito a um lote de terras, né? Com relação às mulheres, gente, devemos salientar que essa mesma tutela exercida pelo Estado também era dirigida a elas. De acordo com a cultura espartana, somente uma mulher fisicamente preparada teria condição de gerar filhos que pudessem lutar bravamente pela defesa da cidade-estado. Além disso, durante sua vida civil, ela poderia adquirir o direito de propriedade e não estava necessariamente sujeita à autoridade do seu marido. Quando alcançava os 30 anos de idade, o soldado espartano poderia calcacar a condição de cidadão, né? A partir desse momento, ele participava das decisões de leis a serem discutidas na Pela, assembleia que poderia vetar a criação de leis, indicava indivíduos que comportariam a classe política dirigente de Esparta. Quando atingiam a idade de 60 anos, o indivíduo poderia sair do exército e integrar a Jerusa, o conselho de ancião responsável pela criação das leis de Esparta.
E vamos, com um resuminho da polis de Esparta, o que foi discutido até o momento. Esparta foi uma cidade, um estado grega famoso pelo seu caráter militar. A sociedade espartana era fortemente hierarquizada, apenas uma minoria. Os cidadãos não tinham poderes políticos. O governo da cidade era realizado por 2 reis, que seriam conhecidos como tiarquia, com a ajuda de 3 instituições, que é Apela, Eforato e Jerúsia. Os Aspases, ao completar 7 anos, eram educados pela cidade e preparados para a guerra. Os espartanos acreditavam numa vida severa, sem prazeres, dedicada a proteger suas polis, que seria a Esparta. Agora a gente vai discutir um pouco sobre polis de Atenas. Atenas foi outra das principais cidades, muito importante, da Grécia Antiga. Fundada na Pelúcia de Antiga, zona pobre em agricultura, tornou-se a mais rica e próspera cidade grega. Um dos principais fatores que levaram Atenas a se destacar e conquistar poder foi o Porto de Pireu, que é um dos maiores portos do Mediterrâneo. Foi ele que impulsionou o comércio marítimo, possibilitando a ampliação do domínio ateniense no século 8 a.C. Atenas foi uma cidade micênica, ou seja, fez parte da civilização micênica, que estava baseada no comércio que envolveria diversas cidades no período de 1600 a 1500 a.C., dentre eles Atenas. Os atenienses viviam sob regimes aristocrático e as terras ficavam concentradas em uma parcela pequena da população, eupatritas. Em contrapartida, a maior parte da população era formada por camponeses e artesãos que tinham grande dificuldade em sobreviver e que muitas vezes, por conta disso, ele acabava sendo escravizado por suas dívidas. A escravidão era uma prática comum no mundo antigo. E como seria a democracia de Atenas? Atenas foi governada por diversos sistemas políticos. Monarquia, que era uma época micênica até o início do século 7 a.C., oligarquia ou aristocracia, que foi entre o século 9 ao século 7 a.C., e a tirania, que foi do século 6 ao século 5 a.C. Os conflitos sociais levaram Cristã a realizar reformas que defendiam a igualdade de direitos políticos. Entre todos os cidadãos, dividiu a população em 3 tribos e esta em termos. A gente podemos observar isso, que essa reforma foi concluída por Péricles no século 5 a.C., que criou a mistoforia, salário para os políticos, dando origem à democracia. E como era o funcionamento dessa democracia na Atenas? A gente tem a Assembleia formada por todos os cidadãos que votam e aprovam leis. A gente tem o poder legislativo, que era pelo bullying, o poder judicial, que eram os tribunais, o poder executivo, que eram os magistrados. Então, havia ali um processo para eleições. A democracia ateniense era uma democracia direta, porque todos os cidadãos participavam diretamente na aprovação das leis e nos órgãos políticos da polis, sem o recurso e representante. E como era a sociedade ateniense naquela época, Atenas era formada pelas seguintes camadas sociais: eupatritas, os bem-nascidos, camadas de aristocrática, que detinham o privilégio constituído pelos grandes proprietários de terra. Os geórgios, pequenos proprietários de terras em regiões pouco férteis. Tetas não possuíam terras e eram trabalhadores assalariados. Dermúculos, artesãos e comerciantes concentrados no litoral. Metecos, estrangeiros que moravam em Atenas, dedicando-se ao comércio e ao artesanato. Não possuíam direito político e nem podiam comprar terras. E a gente tinha os escravos, que eram prisioneiros de guerras. Aí a gente fica em cima os eupatritas, no meio fica os metecos e embaixo fica os escravos. E como era a democracia na Grécia? Limitação, liberdade de expressão, que conspirasse contra a democracia era condenado. Então, não havia liberdade de expressão. Só os cidadãos poderiam participar do governo da cidade. A participação na política foi dada aos metecos e mulheres. A existência de escravos numa forma de governo que defendia a igualdade de direito. Imperialismo exercido por Atenas através da Liga de Telos, que exigia o pagamento de tributo e não respeitava o direito de outras cidades. E a educação ateniense, muito semelhante com a de Esparta,
Até os 7 anos, a criança era educada pela mãe, né? E a partir dos 7 anos, as filhas continuavam a sua educação em casa, onde aprendiam a ser boa dona de casa e boas mães. E não tinham qualquer direito. Os filhos rapazes, a partir dos 7 anos, continuavam a sua formação na escola, onde aprendiam a ler, a escrever e a argumentar. Aos 15 anos, passavam também a frequentar o ginásio. Aos 18, cumpriu o serviço militar para depois poder exercer seus direitos políticos. Um resumo bem bonitinho para vocês sobre o que foi discutido sobre, antenas. Atenas tornou-se, a partir do século, a principal polis grega, um potencial muito importante comercial, marítimo e monetário. A sociedade ateniense era hierarquizada e apenas os cidadãos tinham poder político. Os metecos, estrangeiros, apesar de terem que cumprir serviço militar e pagar imposto, não podiam eleger e nem ser eleitos. A partir do século V a.C., o sistema político de Atenas passou a se chamar democracia, o poder do povo. A democracia ateniense era direta, pois os gregos escolhiam quem o que governar e podiam ser também eles próprios escolhidos. Participavam diretamente das decisões. Os órgãos de governo eram eclésia, assembleia com poderes liberativo, a bule, que era o poder legislativo, o magistrado, que contava com 10 com poder executivo, e os tribunais, que eram o poder judicial. A democracia de Atenas ela nunca foi perfeita, né, gente? Havia o escrotacismo, os cidadãos podiam participar do governo, muitos não poderiam participar, existia a existência de escravo e Atenas não respeitava os direitos de outras cidades. E a religião dos povos da Grécia, Esparta e Atenas, todos politeístas. Automórfico, que é os deuses apenas que extinguem dos homens pelo fato de serem imortais e terem poderes, então eles têm a semelhança de ser humano, só que eles são imortal e tinham poder. Ele tinha um dever cívico, de todos, todo aquele momento cultural, de culto, tinha um dos cultos mais principais, que eram servidos a eles, a todos os deuses, e diferentes tipos de culto, e lugares sagrados como oráculos e santuários. A gente podemos observar aí alguns desses deuses. A gente tem os Zeus, tem Hera, Ares, Poseidon, Ártemis, Apolo, Atena, Afrodite, a dona da beleza, Hefesto, Heraques, Hermes e Hestia. Alguns desses, que faziam parte, dos deuses da Grécia Antiga. E todos eles tinham seus momentos particulares com a população ateniense, onde tinham cultos, onde tinham comemorações que eram referentes a eles. A gente tem aqui também um pensamento, da filosofia, história, medicina e matemática. Heródoto foi o inventador da história, Hipócrates foi o pai da medicina ocidental, Pitágoras celebrizou-se com o conhecimento da área da matemática e Sócrates iniciou-se a filosofia. E como seria a escultura grega, Muito importante, pois trazia traços de extrema importância para a característica da Grécia. A estrutura grega que representa os mais altos padrões já atingidos pelo homem. Na escultura antropomorfismo, a escultura de forma humana foi insuperável. As estátuas adquiriam, além do equilíbrio, a perfeição das formas e o movimento do ser humano. A gente também tem a arte grega, que são todas aquelas esculturas, aqueles formatos que tinham nas esculturas de Grécia. A ordem tórica era simples e maciça, fuste de coluna, monolítico e grossa. O capiteu era simples, sem decoração. Aí a gente já tem o outro, que é a ordem jônica. Representava a graça e o feminino. A coluna apresentava fustes mais delgado e assentava numa base decorada. O capitel era decorado com de volutas. Aí também tem a ordem coríntia. O capitel era decorado com folhas de ácto e o fuste era mais estreito e decorado com finas nervuras. Sugere luxo e ostentação. Então, todas essas estruturas de arte grega eram de extrema importância para a descoberta da Grécia, para o desenvolvimento da Grécia e para o reconhecimento da Grécia.